Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria farmacêutica. Uma indústria que no Brasil é constituída de aproximadamente 400 empresas, que se somado aos seus faturamentos, representa algo em torno de 8% do produto interno bruto. E para falar desse setor está conosco o presidente da Takeda Pharma, Ricardo Marek. Marek, é um prazer recebê-lo aqui no Giro Business. Você como presidente da Takeda Pharma, uma empresa que tem uma história mundial de mais de 230 anos, um faturamento global da ordem de 16,4 bilhões de dólares e que está entre as 15 maiores do mundo. Pontualmente no Brasil, você ocupa a posição de 8º lugar como a maior do Brasil, empregando mais de 2 mil trabalhadores diretos e, neste ano, completando 60 anos de mercado. Sendo assim, muito bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, eu que agradeço o convite e espero colaborar em muito ao longo dessa semana aqui com você para explicar um pouco mais da indústria farmacêutica, os seus relacionamentos e, obviamente, buscar explicar um pouco mais para o seu assinante e para o paciente as questões da indústria. Muito obrigado. Ricardo, embora a indústria farmacêutica tenha uma grande representatividade frente ao PIB, como já comentamos, algo em torno de 8%, ela, com 34%, detém uma das maiores cargas tributárias da indústria farmacêutica do mundo. Vou chamar a reportagem que contextualiza essa história para a gente poder falar a respeito. A indústria farmacêutica brasileira representa 8% do produto interno bruto e é a segunda com maior participação no setor. Dos 300 bilhões de reais de faturamento, produtos farmacêuticos participam com cerca de 60 bilhões de reais, perdendo apenas para o segmento de produção química para uso industrial, na casa de 72 bilhões de reais. Estudo realizado pela Interpharma aponta que o Brasil possui uma das maiores cargas tributárias em medicamentos no mundo. Enquanto aqui quase 34% do preço dos remédios são impostos, a média anual de tributação do produto é de 6,3%. Na China, Índia e Rússia, o percentual de impostos não chega a 20%. França, Espanha, Portugal, Japão e Itália, a cobrança máxima chega a 10%. Reino Unido, Canadá, Colômbia, Estados Unidos e México não cobram impostos sobre medicamentos. Ricardo, realmente uma situação bastante triste, lamentável. Uma indústria como é a indústria farmacêutica, dada a sua relevância, ter uma carga tributária imposta da ordem de 34%. Quais são as consequências desses impostos para o setor e como ele vem trabalhando para tentar reverter esse cenário? Sérgio, como visto na reportagem, o setor farmacêutico é um dos mais relevantes para o governo brasileiro, para o país. Obviamente que muitas vezes a gente vê dentro de discussões que nós temos internamente com setores do governo, o efeito ou o risco de se reduzir essa carga tributária. Nós, dentro de um grupo de trabalho que nós temos na indústria, nós fizemos algumas análises e eu posso citar um exemplo. Quando você pega, por exemplo, PIS, COFINS mais ICMS, você tem uma carga gigantesca de imposto. Mas um estado brasileiro, o do Paraná, ele resolveu reduzir o ICMS para 12%. Pergunto, reduziu-se a arrecadação? Não. O estado do Paraná continuou crescendo em arrecadação também em ICMS. O ponto crítico é justamente fazer entender com vários órgãos, vários organismos, que existe possibilidade de redução sem perda da arrecadação propriamente para o Estado. O que, na realidade, essa redução que o governo do Paraná conseguiu fazer foi justamente repassar essa redução do ICMS para os consumidores. Da mesma forma que o governo, recentemente, ele desonerou PIS, COFINS para cerca de 170 produtos. Assim sendo, esses 170 produtos serão mais em conta para a população brasileira. Ou seja, o governo ele contribui, mas a população consome mais, com um custo muito inferior. Essa é a atratividade, esse é o objetivo maior. Perfeito, aumentando assim a arrecadação e permitindo um produto mais barato ao consumidor. Um outro sério problema, Ricardo, são os medicamentos falsos. Estima-se que hoje no Brasil se consuma aproximadamente 30% em medicamentos falsos. Como se dá esta indústria clandestina e como o setor, junto ao governo, vem trabalhando para reverter esse cenário? É uma área muito crítica para todas as companhias farmacêuticas, que eu diria éticas, que atuam no país, nacionais, multinacionais. O grande ponto crítico é
são empresas as que produzem os produtos falsos, são fundos de garagem, fundos de quintal, que não possuem as qualidades, que não possuem os recipientes corretos, as formulações corretas, as dosagens corretas, o que leva a um sério risco de saúde à população. Ou seja, deve-se ter, obviamente, pelos agentes reguladores, uma melhor vigilância e controle para que se evite essa grande exposição para o consumidor brasileiro. É crítico. Ricardo, e como os assinantes do canal Band News, por exemplo, podem se atentar, entender mais para evitar, então, comprar esses medicamentos falsificados? Sérgio, essa acho que é uma grande mensagem nossa como indústria, aqui utilizando o seu programa, é justamente o consumidor, ele deve justamente, ao ver um preço muito diferente do que ele encontra na sua farmácia de rede ou na sua farmácia de bairro, desconfiar se ele está comprando isso numa feira pública ou numa rua. Tome cuidado, muita atenção. Esse é o meu conselho. Muito bem-vindo. E fica a dica de Ricardo Maré com relação aos remédios falsificados que vêm prejudicando e até mesmo matando pessoas da população, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Maré que continuará conosco, presidente da Takeda Pharma, para falar mais sobre o setor farmacêutico. Amanhã, pontualmente, comentará sobre os investimentos em pesquisas e desenvolvimento, sendo este um dos setores que mais investem, investindo algo em torno de 15% a 20% do seu faturamento.